na Rua Tiradentes, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, até às 4 horas da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. Sono Colchões, Avenida Dr. Lauro Corrêa da Silva, 4631 e Avenida Piracicaba, 392. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. São 11 horas e 53 minutos, 11h53, está entrando no ar o Colóquio. Colóquio aqui pela sua Educadora, entre mim e Caio Bortolano, um oferecimento de Casa das Torneiras, do Açougue do Marquinho, de Sono Colchões e também do Magazine Luiza. Caio Bortolano, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver. E eu começo iniciando a campanha Vamos Dar um Relógio para o Ivan Schutzer, para o nosso Atrasildo. Como é que pode, hein? Alguém tão talentoso, um profissional tão bom, tão tarimbado, ter tanta dificuldade com o cumprimento de horário? Eu tenho, Fico aqui matutando. Eu tenho, né? Fico aqui matutando. Um craque, o nosso fenômeno, um dos nossos fenômenos. Nós temos outros bons também. Mas que dificuldade com o horário, hein, meu amigo? Se eu fosse presidente da República, se eu fosse... A Voz do Brasil não começaria às 7 da noite. Se eu fosse presidente da República... Ou não terminaria às 8, terminaria... Eu baixaria um decreto determinando que... O fim do relógio. Parágrafo 1º, o dia terá, a partir de hoje, 28 horas e não mais 24. Artigo 2º, revoguem-se as disposições em contrário. Pronto. Bom, mas você dizia da entrevista, longa entrevista com o secretário da Saúde de Limeira. Me animou o fato de Limeira, pelo menos, ter um secretário da Saúde. Eu não consigo avaliar se ele é bom ou se é ruim, mas Limeira, que passou 6 ou 7 meses sem secretário da Saúde, agora tem um. Que reclamou também da herança maldita? Reclamou da herança, deixada pelo governo anterior. Rapaz, eu devia ter perguntado. Você sabe que agora me ocorreu? Só agora me ocorreu. Ele falou, reclamou da herança. Eu devia ter perguntado, mas de qual herança? Do governo anterior ou do secretário anterior? É retórica desse atual governo, né? Reclamar do governo eu devia ter perguntado. Passado. É o que o prefeito, só agora que me ocorreu. É o que o prefeito atual mais faz. Teve uma frase dele que me chamou a atenção num pequeno jornal aqui em Limeira, que quando ele começou a abrir os armários da prefeitura, começaram a cair, alguma coisa assim, né? Começaram a cair esqueletos. Né? Alguns armários costumam ter esqueletos, sim. Mas olha que coisa, rapaz. O Paulo Radich também reclamava do governo anterior, que pegou a casa bagunçada. Todos e o Silvio Félix também deve ter reclamado do Pejon. O Pejon, acho que não reclamou eu me lembro do Pedrinho Paulo Kiel, Radich. mas o Pedrinho Kiel também reclamou do governo anterior. Nossa, não, mas o Pedrinho Kiel... Que foi o Jurandir Paixão. Não, vamos e venhamos. Se teve um prefeito que teve razão ao reclamar da herança deixada pelo governo anterior, foi o Pedrinho Kiel em seu primeiro mandato. Porque, olha,
quando o Pedrinho Quio pegou a cidade, o Jurandir Paixão tinha deixado Limeira em petição de miséria. Era terra arrasada. Tava feia a coisa, hein? Nossa, meu Deus do céu. Foi o último mandato do Jurandir Paixão, coincidiu com o declínio político do Jurandir Paixão, que depois seria candidato em 1998 a deputado, ele e o filho, para levar uma lavada nas urnas, tanto o Jurandir Paixão quanto o Jurinha. Foi o fim da vida pública do Jurandir, que faleceu alguns anos depois. Em 2003, aliás, me permita o registro da morte da dona Léa, esposa do Paulo D'Andrea. É verdade. Que morreu no último domingo e que era ouvinte da Educadora. Os nossos votos de pesar, ainda que atrasados, à família da Andréia pelo passamento da dona Léia aos 92 ou 93 anos, ocorrido no último domingo. O Pedrinho Quio tinha razão de reclamar. Esse teve, falou, poxa, largaram para mim uma bomba. Agora, o Paulo Radiche, eu lembro que ele também reclamou, né? É o outro que reclamildo, né? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí ele tomou uma de encontro numa dessas reclamadas que ele deu, que eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele tomou uma de encontro do Zovico. Do Zovico. Falou, eu deixei não sei quantos milhões em caixa, pô. Né? O Zovico de fato alegava ter deixado dinheiro em caixa e o Paulo Radiche dizia não ter recebido dinheiro em caixa, que esse dinheiro que o Zovico teria deixado era para pagar a folha do primeiro mês do Paulo Radiche. Da mesma forma, que já é um grande negócio. Da mesma forma, o Mário Botion alega não ter recebido nenhum caixa e o Paulo Radiche alega ter deixado caixa. É uma muleta que os políticos usam de uma maneira geral, Ivan. Eles usam dessa muleta para justificar a baixa produção. Eu não estou fazendo nada, mas em compensação, o outro que veio antes de mim fez menos do que eu e ainda deixou um baita rombo para eu cobrir. É fácil, né? Uma retórica fácil de ser usada. Então, aí o Paulo Radiche, logo que ele tomou posse, no começo do governo dele, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele. E ele com essa reclamação aí, né? Porque não sei o quê, porque o governo passado, a herança maldita, a herança maldita. Aí eu perguntei para ele, eu falei, escuta aqui, então, já que é assim, né, já que você está falando que o governo passado fez toda essa lambança, né, que você está alegando que você está tendo muito problema por causa de lambança do governo passado, você vai pedir uma auditoria nas contas do governo passado, para você pegar as contas do governo passado e entender realmente o que aconteceu, e a gente também, né, a sociedade também entendeu que... Aí ele escorregou para cá, escorregou para lá e não pediu auditoria, coisa nenhuma, né? Quer dizer, eles reclamam, quando você fala, então pede uma auditoria, pô, pede para fazer uma auditoria lá no levantamento, como é que... Não sei porque ninguém quer fazer. Não era lógico e razoável pensar isso? Ora, se eu estou pegando uma bagunça, não é? E eu preciso justificar a minha falta de ação no serviço público porque eu peguei uma bagunça, deixa eu fazer uma auditoria. Aí eu mostro pro povo, tá vendo? Olha a bagunça que era aquilo lá. Mas ninguém faz. Na hora que você fala, eu falei isso, porra, disso. Olha, por que você não pede uma auditoria, então? Pede para fazer uma auditoria independente, né? Das contas do governo passado. Aí ele sai toda a carroça. Da mesma forma, eu insisto nesse tema que o atual prefeito prometeu, enquanto candidato, abrir a caixa preta do transporte coletivo e não abriu. Então. É porque Churchill tinha razão. Nunca se mente tanto quanto depois de uma pescaria ou de uma caçada, durante uma conquista e antes de uma eleição. Tem coisas que o eleitor parece que gosta de ouvir, que colam, que dão resultado. Então os políticos sabiamente usam esse discurso direto, falando o que o eleitor quer ouvir, muito provavelmente graças à identificação a partir de pesquisas qualitativas, de sugestões dos marqueteiros. Nós estamos falando isso aqui porque agora há pouco fiz uma entrevista com o secretário da Saúde do atual governo, Dr. Vitor. E ele prometeu que depois de 90 dias ele... Que nunca deu uma entrevista tão longa na vida.
A entrevista não acabava mais. Da outra vez que ele veio também aqui, foi ele também falou bastante. absurdamente longa. Ele falou bastante. Ele é bem, né, prolixo, assim. Você faz uma pergunta para ele, ele vai buscar a origem, né? Aí tem uma técnica, né? A gente pergunta menos. Que ele não fica tão eu queria perguntar um monte de coisa para ele, fui obrigado a deixar coisas para trás, porque não tinha jeito, né? Mas eu estava dizendo aqui que tudo isso que nós estamos falando é por causa dessa entrevista com ele, e ele estava falando do quê? Da correção de rumo, né? De uma correção de rumo em relação ao que ele encontrou aqui. Eu encontrei uma situação tal na área da saúde e eu quero levar a saúde pública de Limeira para um outro caminho, então estou fazendo uma correção de rumo, eu estou mudando. E isso eu estava dizendo aqui para o Caio Bortolano, antes da gente começar a conversa aqui, que todo secretário da saúde que eu entrevistei, todo secretário, fala, lá era feito de um jeito, eu vou fazer de outro jeito. E aí eu fico pensando, não tem um princípio básico? O SUS não tem uma definição já de como ele deve funcionar. O que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil? Por que todo mundo quer dar a sua... É que ninguém se preocupa com uma coisa chamada plano de governo. O plano de governo do senhor prefeito, do atual prefeito, foi desenvolvido para a área da saúde, foi desenvolvido por médicos. Um deles, o atual vice-prefeito, que quando a cidade precisou de um secretário da saúde, ninguém achou. Vamos voltar um pouco a fita. O atual secretário da saúde era um cliente do atual vice-prefeito. E numa conversa, o que você faz? Eu sou médico. Você é médico? Você não quer assumir um posto na Secretaria da Saúde? Mais ou menos assim. Acontece que esse governo, Ivan, vai completar 2 anos. Então a pergunta que tem que ser feita para o senhor secretário da Saúde é Vitor o nome dele, não é? Dr. Vitor Santos. Ou Vitor, porque ele é carioca. Carioca. Vitor. Carioca. A pergunta que teria que ser feita ao Vitor é o seguinte, do que ele está reclamando? Do Luizinho do PT? Porque é fácil jogar pedra no Luizinho do PT, ou no Alexandre Ferrari, que é um funcionário concursado da prefeitura e que assumiu, no final do governo Radiche, a Secretaria da Saúde. Ou ele está reclamando da lambança que o próprio prefeito que o admitiu fez na Secretaria da Saúde. Porque o primeiro secretário da Saúde do Mário Botion foi escolhido por 4 ou 5 médicos, o vice-prefeito, o Renato Salib Gulo fazia parte dessa comissão, e outros médicos ligados fundamentalmente à Unimed fizeram a escolha de um médico chamado Luiz Ricardo. Você se lembra do Luiz Ricardo? Luiz Ricardo durou... O que foi sem nunca ter sido? 20 dias no cargo. Então, quando reclama do passado, o atual secretário, Vitor, está reclamando do quê e de quem? Está reclamando da gestão do Paulo Radiche, porque é fácil bater no Paulo Radiche, e é fácil bater no Luizinho do PT, ou está reclamando da própria gestão da qual faz parte? Que teve um secretário da saúde que durou 20 dias, depois o senhor prefeito lançou mão do ex-secretário da saúde do Silvio Félix, que ao que consta não gosta muito da Santa Casa de Limeira, aliás, não gosta nada da Santa Casa de Limeira. Depois a secretaria ficou, evidentemente, sem um secretário. É isso que tem que ser perguntado. O senhor está reclamando da gestão do Edson Moreno Gil, que acumulou 2 secretarias, inclusive a Secretaria da Saúde, enquanto o prefeito não conseguia achar ninguém para a Secretaria da Saúde? É isso que tem que estar claro, Ivan. Isso não ficou claro. Essa turma vai reclamar de um prefeito que não é mais prefeito há 2 anos? Essa turma não consegue fazer autocrítica? Essa turma não consegue analisar que na Secretaria da Saúde de Limeira estiveram 4 pessoas em menos de 2 anos de governo Botion? Um que durou 20 dias. O outro que foi buscado no governo Silvio Félix e que pediu para sair. Um terceiro, que é o supersecretário do Botion, alguém que pediu para sair numa situação vexaminosa. Alguém que vem do mercado financeiro. E esse último, que foi um achado.
porque ninguém conhecia. Mas ele deve ter tido um problema ortopédico, foi no ortopedista, que é o vice-prefeito, e o vice-prefeito, eureka, achei a solução. Então, precisa se definir, Ivan, quem é que vai ser criticado e por quê. Evidente que alguém que é da área financeira e toca, aspas, a Secretaria da Saúde por 6, 7 meses, não domina o assunto. Sabe de gestão, mas não sabe nada de saúde pública. É da atuação do próprio governo que o secretário Vitor está reclamando? Ou ele foi orientado a fazer como todos os demais, justificar uma atuação ruim, pífia, abaixo da crítica, alegando que o outro prefeito, que não é mais prefeito há 2 anos, foi muito mal. E além de tudo isso, tem esse fato de que todos eles reclamam do anterior, o que é um tanto quanto, pelo menos para mim que sou leigo, é um tanto quanto incompreensível. Por quê? Porque a gente sabe que o SUS tem toda uma estrutura definida desde a sua origem, desde a sua concepção. Aliás, um modelo que segue o SUS segue o modelo da saúde pública da Inglaterra, né? O modelo é o da saúde pública da Inglaterra, que tem saúde pública. Se copiou, se trouxe aqui para o SUS. Então tem aquela atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, tudo isso está definido. Aí chega um secretário e diz, não, mas o que o outro estava fazendo, eu até preciso corrigir os rumos, tal. Aí vem o sucessor do sucessor, preciso corrigir, mas como, pera, corrigir os rumos, eu repito, eu estou falando como leigo. Para mim é incompreensível. Se há uma estrutura muito clara, muito bem definida, de competência de cada um naquela área da saúde, por que cada um que vem diz que tem que corrigir o rumo, o outro não fez muito bem, não vou fazer. Como ele disse aqui agora há pouco, o que ele falou aqui eu ouvi de outros secretários, não é exclusividade dele. Eu não vou criticar o passado, eu não vou fazer referência ao passado, porque não sei o quê. Mas ele já está fazendo uma crítica. Ao se referir ao passado, ele já está fazendo uma crítica ao antecessor dele. Está se referindo. Pois é. Ao Edson Moreno Gil, ao Gerson Hansen, ao Luiz Ricardo. É óbvio. Ele ou não falou, ao Luizinho do PT. Ele não falou, eu também não perguntei. Ele não falou, eu também não perguntei. Mas é óbvio que ele está falando do Luizinho do PT. Se é o Luizinho do PT... Por que é que o governo do qual ele faz parte não conseguiu dar jeito em 2 anos? Por quê? E por que todo mundo tem que fazer correção de rumo? O rumo não é um só? Não. E qual é o rumo que esse governo propõe para a saúde pública? Vou repetir. Está no quarto o secretário da Saúde. O que o Mário Botion pensa da saúde pública? O que o Conselho de Médicos, que o ajudou a compor, a criar, a escrever um plano para a saúde, um projeto de governo, um plano de governo para a saúde pública, pensa? E se eles pensaram uma coisa lá na campanha, pensaram só para ganhar a eleição, para ter um discurso bonitinho, alinhado com as pesquisas qualitativas, grupo de foco, e com o que o público queria ouvir? Essas inconsistências, Ivan, têm que ser levantadas sempre sim pela imprensa. Você perguntou ao prefeito qual é o viés político e ideológico dele. E ele não deu resposta nenhuma. Porque em 4 anos ele mudou 4 vezes de partido. Como é que um político assim pode ter viés político e ideológico? Isso se aplica também para a saúde pública, se aplica também para a segurança pública, se aplica também para as outras áreas. Essa inconsistência é algo patente nesse governo. É um governo inconsistente. Nós temos um plano para o transporte coletivo que vai revolucionar o transporte. Que revolução que eles nos apresentaram, Ivan? A intervenção numa empresa de ônibus? Eu não sei. Nós vamos melhorar a saúde pública. Está no quarto secretário, ficou 7 meses sem um secretário. Eu não sei qual é o negócio do transporte público, é outra história que para mim também é incompreensível, né? Porque se falou de um estudo, de um levantamento,
que iria nortear as políticas públicas que seriam aplicadas no transporte público, e esse levantamento seria um levantamento no patamar da mobilidade urbana, enfim, que iria revelar as verdadeiras necessidades do transporte clube de Limeira, para onde vai o limeirense, se ele vai, se ele volta, se ele vai para cá, vem para lá, enfim, a base de todo o planejamento, né? E a licitação do transporte coletivo está sendo feita antes. Para mim é incompreensível também. Eu só poderia fazer... Um plano para a mobilidade urbana tem de ser concluído para aí ser iniciada uma licitação. E para que tipo de transporte que a cidade quer. Qual é o modelo? Qual é o modelo do transporte coletivo que essa cidade exige pelas condições dela? Senão você não licita. Tá. Você não sabe o que você quer, você não licita porque você não sabe o que você quer comprar. Agora que eu sei qual é o modelo, agora eu vou fazer a licitação de acordo com esse modelo, não é isso? Mas a licitação está sendo feita antes do plano. Pois é, mas não dá tempo. Não há tempo hábil para mudar a empresa do transporte coletivo aqui em Limeira no primeiro mandato do Mário Botion, e eu tenho a impressão que ele não terá um segundo. Quem vai resolver essa questão é o próximo prefeito de Limeira. O Mário Botion não resolve, não dá tempo. Você sabe há quanto tempo a Prefeitura de São Paulo tenta abrir uma nova licitação para o transporte coletivo? Não. 5 anos. É. Sabe por quê? Porque as empresas judicializam. Uhum. E quando judicializam, e quando entram na Elas justiça... não querem perder a boquinha, né? Evidentemente que quando for aberta uma licitação, a aviação limeirense, ao menos a aviação limeirense, vai judicializar, como a aviação limeirense não queria. Vai judicializar o processo. Como a aviação limeirense não queria, né? Bateu o pé até o final, né? E quando a aviação limeirense judicializar o processo, esse processo vai atrasar mais 6 meses, mais 1 ano. Não, eu estou me referindo não a intervenção atual. A intervenção do transporte coletivo é dos maiores absurdos que a cidade de Limeira assistiu em toda a sua história, em 192 anos. É dos maiores absurdos que a cidade já viu. É uma situação que parece não ter fim. E eu duvido que tenha um fim breve. Evidentemente que o dono da aviação limeirense vai requerer na justiça os seus direitos. Porque o prefeito diz a ele, não quero mais os seus serviços. Ele diz, tudo bem, eu vou embora. Quando ele está indo embora, o prefeito diz, não, vai ficar, sob intervenção. É impossível que a prefeitura de Limeira ganhe no mérito. Ela vai ganhar liminares, como está ganhando. Porque o que pensa o juiz que concede a liminar? Se eu dou a liminar a favor da empresa de ônibus, a cidade de Limeira fica sem transporte coletivo. Então, para não deixar a cidade sem transporte coletivo, essas liminares vão ser concedidas, mas no julgamento do mérito, Limeira vai perder. E quando um novo edital de concorrência for aberto, sabe o que vai acontecer, Ivan? Vai ser judicializado pela aviação limeirense e provavelmente pela JTP, que tem um contrato com o município, que veio para a cidade, que investiu na cidade e que não... o dono da JTP não consegue falar com o prefeito. E o dinheiro que ele investiu aqui está perdido. Então não terá um fim nem rápido, nem feliz a questão do transporte coletivo. Vai estourar lá na frente. Vai estourar no colo de outro. Aliás, como sempre, né? Como só ia acontecer. Vai estourar no colo de outro lá na frente e aí... Se hoje Limeira tem de pagar por um erro do passado do Jurandir Paixão com relação ao Horto Florestal, no futuro Limeira pagará por um erro do Mário Botion com relação à intervenção no transporte coletivo. Mas foi não tenha dúvida. Mas foi um erro do Jurandir Paixão ou ele não conseguiu resolver? Não sei, faz tanto tempo. Eu acho. E a gente não tem o contraditório, né? Eu não sei se foi um erro ou eu acho que ele não conseguiu resolver. Porque a ideia dele qual era? A ideia dele era tomar o Horto para Limeira. O Horto que pertencia à União, tomar o Horto. Qual era o argumento dele? A rede ferroviária federal me deve. Ela tinha que ter pagado impostos, recolhido impostos aqui em Limeira, que ela não recolheu. Então, com base nisso, eu estou reivindicando essa área aí. E foi com base nisso, até onde eu sei, salvo engano, até onde eu sei, foi com esse argumento que ele entrou na justiça. E ele não conseguiu resolver. A coisa se arrasta desde lá. E nenhum prefeito, depois dele, conseguiu resolver a questão. Pois é.
Então, não sei se foi um erro dele ou se simplesmente não conseguiu resolver, porque essa disputa prossegue, né? E sabe lá quando que vai acabar. Por favor, numa próxima entrevista com o secretário Vitor, o da Saúde, o senhor faça a gentileza de perguntar para ele se ele está reclamando do atual governo, do qual ele faz parte, não, eu tô, ou se ele está reclamando do governo passado. Acabei de confessar aqui, foi uma falha minha mesmo, só agora que me ocorreu. Eu devia ter perguntado isso para ele mesmo, você está certo. Eu devia ter perguntado, mas pera um pouquinho, o senhor está se referindo à herança que o senhor recebeu? De quem? Herança de quem? Isso, do Luiz Ricardo, do Gerson Hansen, do Edson Moreno Gil ou do Luizinho do PT? Muito embora eu tenha certeza que ele iria dizer que seria do governo passado, né? Ele não iria, evidentemente, que fazer referência ao secretário da Saúde anterior a ele, que deixou o cargo numa situação absolutamente constrangedora, porque ele denunciou. A primeira coisa que ele fez com o secretário anterior, estou falando, o secretário anterior ao seu Vitor, que era o Gerson Hansen, a primeira coisa que ele fez quando assumiu o cargo foi dizer o seguinte: olha, o governo anterior deixou uma conta aqui que a gente não sabe que conta é essa, uma conta não sei o quê, falou-se em rombo, usou-se a expressão de rombo. Depois, à medida em que a conversa foi evoluindo, já não era bem rombo, era, na verdade, um remanejamento de verba aqui, dali, para lá, para lá, da Santa Casa. 10 milhões de reais daqui, 10 milhões de reais para lá, foram lá em Alfenas fazer entrevista lá com o ex-secretário da Saúde. Entrevista não, né? Depoimento, tomar depoimento. Entrevista é outra coisa. Tomar depoimento do Luizinho do PT, que agora é prefeito lá em Alfenas, né? Tá? Só que, olha as coisas, rapaz, olha os negócios. Foram entrevistar, tomar depoimento do ex-secretário da Saúde, só que chegou lá o secretário da Saúde e falou: mas pera um pouquinho, essa conta aí não é minha, eu saí 6 meses antes disso aí, você vai perguntar lá para o secretário da Saúde. Quem que era o secretário da Saúde que substituiu o Luizinho PT? Alexandre Ferrari, funcionário de carreira. Aliás, fiquei sabendo depois que, por causa disso, o Alexandre Ferrari teve problemas sérios, passou mal, porque, sabe, ficou uma dúvida. A impressão que deu da forma como colocaram é que alguém tinha metido a mão no dinheiro. E ninguém colocou a mão no dinheiro. Exatamente, mas deixaram no ar essa coisa assim, alguém meteu a mão em 10 milhões, o povo falava isso. Isso deixou o Alexandre Ferrari numa terrível, a família dele, numa situação terrível. E aí vai para a Câmara, fizeram uma CPI, papel daqui, papel de lá, pá daqui, pá de lá. Não, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada. Para chegar à conclusão que o dinheiro não saiu de um caixa para ir para o bolso de algum político, e sim saiu de um caixa para entrar no caixa da Santa Casa. E aí o secretário da Saúde, constrangido, pediu para sair, né? Porque, ficou com cara de tacho. Aí você tem razão, tinha que perguntar para o secretário atual. O senhor está se referindo a quem? Ao secretário anterior que fez essa lambança? O senhor está se referindo ao seu prefeito que não conseguiu ocupar a cadeira de secretário da Saúde pelo período de 7 meses? Né? Embora a gente saiba que ele vai dizer que é. Porque é fácil bater no Luizinho do PT. Sim, ainda mais agora. Presta atenção, eu não estou fazendo nenhuma defesa ao Luizinho do PT. Estou dizendo que é fácil bater no Luizinho do PT. Virou uma das bruxas de Salem, né? Fácil de bater. 12h20. Meio-dia e 20 agora. Deixa eu falar aqui da Casa das Torneiras. Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar. Por quê? Porque Casa das Torneiras tem caixas d'água. Casa das Torneiras tem chuveiros. Casa das Torneiras tem aquecedores. Casa das Torneiras tem bacias com caixas acopladas, tem gabinetes e pias. Casa das Torneiras tem tanquinho Senhoreta. Opa, se tem filtros e purificadores, tem assentos sanitários. Casa das Torneiras tem reparos, tem resistência em geral, tem crediário próprio. Sim, senhor, Casa das Torneiras, para facilitar a sua vida, para facilitar a sua compra, tem crediário próprio. E Casa das Torneiras tem o melhor atendimento. Passe lá para conferir na Rua Santa Josefa, 336, paralela com a Avenida Piracicaba, viu? E o telefone para falar com o pessoal da Casa das Torneiras, para você obter mais informações, ligue lá no 3441-0104. 3441-0104. Tem o zap também. Manda um zap lá para Casa das Torneiras, é o 98171-9696. Anote aí o zap da Casa das Torneiras, 98171-9696. Casa
das Torneiras, que tem soluções para o celular e é um dos nossos patrocinadores aqui do Colóquio. Estamos ao vivo no Facebook da Educadora, estamos ao vivo no YouTube da Educadora, educadora.tv, e também estamos ao vivo na internet, no portal educadora.am e no aplicativo da Educadora que você baixa de graça. Claro, no AM 1020 da Educadora, nós temos mais 13 minutos de colóquio. O Educadora Meio-Dia hoje vai entrevistar a deputada federal Joyce Hasselmann, a jornalista eleita deputada federal Joyce Hasselmann, com quase 1.079.000 votos. Joyce Hasselmann, a mulher que mais votos recebeu na história da República para o cargo de deputada federal. Ela vai falar depois da 13h no Educadora. Deputada federal. Federal? Federal. No Educadora Meio-Dia nós conversaremos com ela e estamos agendando entrevistas com os campeões. A Janaína que foi para... Com os campeões de voto. Hoje fala a Joyce Hasselmann, nós devemos conversar na semana que vem com a advogada Janaína Pascoal, a advogada do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela sim, a mulher que mais recebeu votos na história e a mulher que mais recebeu votos na história para o cargo de deputada estadual, com mais de 2 milhões de votos. Janaína Pascoal deve falar ao Educadora Meio-Dia na semana que vem. Estamos fazendo contatos com o Frota, com o Mamãe Falei, com esses deputados, com o Kim Kataguiri, esses deputados que tiveram grande votação na eleição. Eleição para deputado só tem um turno, eleição que agora se estende para o segundo turno. Então, nos minutos finais do colóquio de hoje, você curte, comenta e compartilha para concorrer ao kit churrasco do Açougue do Marquinho. Kit churrasco completo e delicioso. Basta que você curta, comente e compartilhe a transmissão do colóquio. Liquida Tudo Magazine Luiza. Opa! Mamãe Falei. Mas você não é o Arthur, Mamãe Falei. Não, eu não sou o Arthur. Eu não sou o Arthur. Mas mamãe, falei, mamãe. Liquida Tudo Magazine Luiza, viu? Refrigerador Electrolux, 371 litros, 2 portas, frost free, por apenas e tão somente R$1.099 à vista. Pronto, falei. R$1.099 à vista. Lavadora de roupas Brastemp, 12 quilos. Em 18 prestações, sabe de quanto? De apenas R$96. Ou então, se você preferir o pagamento à vista, apenas R$1.599. O micro-ondas Electrolux, 20 litros, 18 prestaçõezinhas de R$24. Olha que barato, rapaz. 18 prestaçõezinhas de R$24 sem entrada, ou à vista, se você preferir, por R$399. Tem fogão 4 bocas também. Fogão 4 bocas, Electrolux, atendimento automático, em 18 prestaçõezinhas de R$50 sem entrada. Ou então à vista, R$829, mas corra. Corra, porque o Liquida Tudo do Magazine Luiza é por tempo limitado. Magazine Luiza, lá do centro de Limeira, viu? Faz seu cartão Luiza na hora. Se você quiser comprar no cartão Luiza, que é muito mais vantajoso, o Magazine Luiza lá do centro faz o seu cartão Luiza na hora, você parcela suas compras em até 24 vezes, com a melhor taxa do mercado. Lá no Magazine Luiza do centro, que o Caio Bortolã sabe onde é. Atrás da Catedral. Atrás da Catedral. No coração de Limeira. E você, ouvinte que está conosco agora, você que já almoçou? Ou vai Você. Ou vai almoçar? Você aí, você. Você, como diria o Padre Alcides. Eu que não almocei também, viu? Nada como tirar daquela soneca de 15 minutos antes de voltar para o trabalho. E para tornar esses 15 minutos ainda mais agradáveis e relaxantes, você precisa do quê? De um colchão da Sono Colchões. Porque a Sono Colchões está presente em Limeira em 2 lojas. Na Avenida Lauro Corrêa, 4.631, e a outra na Avenida Piracicaba, 392. Na Sono Colchões, não só os colchões são confortáveis, os preços e as condições de pagamento não vão tirar o seu sono de jeito nenhum, porque lá na Sono Colchões você encontrará produtos de altíssima qualidade com os melhores preços e em até 12 vezes para pagar, além de você encontrar produtos com até 30% de desconto. A Sono Colchões possui um grande estoque à pronta entrega, viu? Isso significa o seguinte, que você vai na loja da Lauro Corrêa, 4.631, ou na loja da Avenida Piracicaba 392, escolhe o seu colchão
e no mesmo dia, ou melhor, na mesma noite, você vai dormir nele, viu? Não compre colchões sem antes passar pela Sono Colchões. Olha aqui, vou passar o WhatsApp para você da Avenida Lauro Corrêa, a loja da Avenida Lauro Corrêa. O WhatsApp é o 987542142. 987542142. E a loja da Avenida Piracicaba, 993166708 é o WhatsApp para você falar com o pessoal de lá. 993166708. Sono Colchões. Caio Bortolão, você tá com uma camisa vistosa hoje, hein? Eu tô de rosa. Tô vendo, é Outubro Rosa? É o Outubro Rosa, homenagem ao Outubro Rosa e a importância que esse mês tem para que a mulher faça o autoexame. O câncer de mama, detectado precocemente, tem altíssimas possibilidades de cura. Então, o percentual de cura é altíssimo para a mulher que detecta o câncer de mama no seu estágio inicial. Então, faça o exame de toque, faça o autoexame. O autoexame e o exame de toque salvam vidas. Então, estou de rosa em homenagem ao Outubro Rosa e, mais do que isso, em homenagem à vida, Ivan. Cruzeiro e Corinthians hoje, Caio Bortolão. O Cruzeiro é favoritíssimo. É, favoritíssimo assim? É mesmo? Pediu ao Gustavo que feche o microfone um minuto, por favor. Corta para o Ivan, por favor. Isso, corta para mim aqui enquanto o Caio dá aquela pigarreada. E o cara não fuma mesmo, imagina se fumasse. Pronto. Você acha que é favoritíssimo o Cruzeiro? Cruzeiro é favoritíssimo. É. Corinthians só tem uma possibilidade. Se conseguir um empate, porque acho pouquíssimo provável que o Corinthians consiga vencer o Cruzeiro no Mineirão, ou se perder por um gol de diferença. Caso contrário, se o jogo hoje for 2-0 para o Cruzeiro, atente, hein? Nem estou falando de 3-0, 4-0, 5-0. Estou falando de 2-0 para o Cruzeiro, é irrecuperável. Não, mas o Cruzeiro é um time que faz poucos gols. Tem uma defesa sólida, se destacando aquele Dedé, belíssimo zagueiro, né? Belíssimo zagueiro. Como joga aquele cara, rapaz do céu. Tem uma qualidade de bola impressionante. Defesa muito segura, acho que é a menos vazada do campeonato, a do Cruzeiro. Eu não estou tão atento assim aos números. Se não é a menos, é uma das menos vazadas do campeonato, com toda certeza. Mas a do Palmeiras também é muito pouco vazada, Cruzeiro, né? O ataque do Cruzeiro é fraquinho, viu? Eu acho que o Corinthians vai jogar covardemente, como time pequeno hoje à noite, vai tentar segurar um empate ou perder por um gol de diferença. Com um gol de diferença, tem jogo na volta. Agora, se o Cruzeiro fizer 2-0, nem precisa vir para São Paulo, o Cruzeiro irá se sagrar hoje mesmo campeão da Copa do Brasil. É até estranho falar isso, que a defesa do Cruzeiro é fraquinha, o ataque do Cruzeiro é fraquinho, né? Porque tem Barcos, tem Fred no banco agora, né? Tá voltando, né? Tem Sobis, tem a Rascaeta, tem Thiago Neves, tem Robinho. Tem aquele Sassá também, que Sassá não sei se o Sassá está suspenso. Um outro lá, um Jaelson, porque bateu no jogador. Assim. Não, tem o Raniel. Tem um outro rapaz lá que não tem muito nome, como esses aí que eu acabei de falar, mas que é um bom centroavante também, né? É até estranho falar isso, né? Mas é que não tá ajustado, né? Não tá... O Cruzeiro é favoritíssimo. É aquela coisa do Mano, de montar time para se defender primeiro, né? A única coisa que tem que ser considerada é que o Corinthians é muito grande. É que a camisa do Corinthians tem muito peso. E por trás do Corinthians tem a mística da camisa corintiana. A única coisa que dá ao corintiano alguma esperança de ser campeão da Copa do Brasil e com isso ser o maior campeão nacional, que por sinal já é, com 7 títulos brasileiros, nenhum outro time tem 7 títulos brasileiros, e agora, em ganhando 4 títulos da Copa do Brasil, o Corinthians chegaria a 11 títulos nacionais, nenhum outro tem 11 títulos nacionais, o Corinthians que já é, por sinal, o maior campeão paulista, mas a única coisa que justifica que o corintiano tem um pequeno fio de esperança é o fato da mística da camisa corintiana, por vezes, fazer o impossível tornar-se possível, como foi já contra o Flamengo. Mas o Cruzeiro é favoritíssimo, joga com, eu acredito que com 9,5 dedos na taça.
Muito bem, deixa eu falar então do açougue do Marquinho, para eu poder bater minhas asas aqui. Açougue do Marquinho, onde você encontra todos os dias. Hoje, por exemplo, quarta-feira, amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, você vai encontrar carnes frescas e desossadas todos os dias, viu? E carnes que podem ser recheadas e temperadas na hora. Você vai lá no açougue do Marquinhos, pede para o pessoal rechear, temperar do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você prefere, eles fazem na hora para você. No açougue do Marquinhos é onde você vai encontrar espetinhos prontos, linguiças especiais, hambúrgueres artesanais para você fazer um hambúrguer em casa para a família, né? Saboroso e saudável, de picanha, de costela, onde você vai encontrar lá no açougue do Marquinho a costela inteira. Para fazer o quê? Aquele tradicionalíssimo churrasco gaúcho, costela de ripa e fogo de chão, que é do jeitinho que o gaúcho gosta, né? E aos domingos, nesse domingo, por exemplo, nada de mandar a patroa pro fogão. Aos domingos, lá no açougue do Marquinho, tem frango, tem costela, tem maminha, tudo assado, né? Tem maionese, tem nhoque, aquela farofa caseira, almoço prontinho para você levar para casa, tirar a patroa do fogão. E todos os dias, no açougue do Marquinho, tem aquele torresmo frito, fresquinho, fresquinho, do açougue do Marquinho, que fica ali na Avenida Antônio D'Andréa, 700, no Nossa Senhora das Dores. Você pode ir lá no Nossa Senhora das Dores, na Avenida Antônio D'Andréa, 700, 100 metros para baixo do APAI, fazer a sua encomenda, ou então você não precisa nem sair do conforto da sua casa. Passe a mão no telefone, no celular e ligue 3453-5262. Faça a sua encomenda no açougue do Marquinho, 3453-5262. E tamo conversado, Caio Bortolã. Muito bem, Ivan. Um bom almoço, um bom descanso. Daqui a pouco Joyce Hasselman no Educadora Meio-Dia e nós voltamos amanhã para o colóquio, para o Educadora Meio-Dia, na programação campeã de audiência da Educadora Muito Mais Que Rádio. Grande abraço a todos. Até amanhã. Até amanhã.